Vamos dar uma linda salva de palmas. Só os vencedores, bem forte, que ele merece. Glória a Deus. Cadê o povo animado aí? Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui como um exército. Amém, pessoal? O exército faz o quê? Vive marchando, né? Marchando em direção à vitória. E é assim que nós vamos vencer tudo para a glória de Deus. Amém? Hoje nós vamos estudar o versículo 14. Todo mundo achou aí? Salmo 91, 14. Trouxe a Bíblia, sim ou não? Trouxe. Então vamos lá. Tem a tela também para você acompanhar. Salmo 91, versículo 14. Hoje tem algo interessantíssimo, mais uma vez, para estudarmos. Você vai observar que desde o versículo 1 até o versículo 13, Deus vem tratando conosco nesse capítulo sobre algumas advertências, sobre como nós devemos nos comportar diante das situações que surgirem. Nesse versículo 14, ele vai tratar de forma diferente. Ele não vai dizer como nós devemos lidar com o inimigo. Agora ele vai trazer uma certa recompensa. Quem chegou até aqui pode ter certeza de uma coisa: essa palavra é recompensadora para você. Amém? Por quê? Porque tem muita gente que durante a caminhada desiste, retrocede. Está ali a oportunidade dela desfrutar da bênção, de ela entender como lidar com o adversário, como combater ele, e ela vai perdendo aquilo. Aí nós chegamos ao versículo 14, onde ele diz o seguinte, vamos ler? Diz assim, ó: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você vai observar que daqui em diante, nos próximos versículos, ele vai falar de bênçãos, de benefícios. Ele não vai mais dizer como nós devemos lidar com o inimigo. O que tinha de ser dito já foi dito. Amém, pessoal? O que tinha de ele transmitir para nós, para que a bênção chegasse até nós, já foi tratado desse assunto. Agora ele começa o versículo 14 dizendo o seguinte: pois que tão encarecidamente me amou. Eu quero dividir esse versículo em três partes. Essa primeira parte ele fala que encarecidamente nós o amamos. Eu até coloquei aqui como observação que o amor é o fundamento da aliança que nós temos com Deus. Eu acho que é o fundamento de toda e qualquer aliança que o homem tem, né? Seja com pessoas, seja de trabalho, seja de relacionamento, e assim sucessivamente. O amor, ele é o vínculo principal de uma aliança. Quando não tem amor, não tem aliança. Para você ter aliança com alguém, tem que ter amor. Ele disse, olha, vocês me amaram. Vocês me amaram. E esse amor que vocês têm para comigo, traz para vocês uma recompensa. Você vai recordar, eu vou ler poucos versículos, porque tem muita coisa, né? Mas vou comentar algumas coisas com você, da palavra. A Bíblia fala em Gênesis 22, de um homem que amou a Deus, assim, de uma forma extraordinária, a ponto de, se fosse possível, matar o seu próprio filho por amor a Deus. Você lembra do Abraão? Deus fala com ele, Abraão, você faz o seguinte, você vai lá no Monte Moriá, e você vai levar o seu filho, e você vai sacrificar ele para mim. Deus queria saber onde é que estava o coração de Abraão. Se Abraão amava ele de verdade ou não. E o que o Abraão fez? Ainda de madrugada, ele se levanta, ele não comenta nada com a esposa. A gente já sabe, né? Se comentasse, ela não deixaria. Parecia uma loucura aquilo que ele estava fazendo. Mas ele pega a criança lá, o jovem, como Deus havia dito, prepara os animais, chama os 2 servos e fala, ó, vamos comigo até o monte. Chegando lá, vocês ficam, que eu vou subir e vou adorar com o menino, e depois retornaremos. Aquilo parecia uma loucura, mas aquilo era um ato de quê? De amor. O Abraão estava demonstrando para Deus, eu lhe amo mais do que tudo. Eu lhe amo mais do que o filho que eu tenho, mais do que a esposa que eu tenho, mais do que as coisas que o Senhor me deu. Tudo que eu tenho é passageiro. Agora o Senhor não, o Senhor é insubstituível, o Senhor é eterno. Tão encarecidamente o Abraão amou a Deus. E Deus veio para ele, sim ou não? Veio, que quando ele está lá no monte lá, ele vai imolar a criança. Deus fala o quê? Não faça isso com o menino. Ele vira as costas, Deus fala para ele,
E agora eu sei que você me ama. Mais do que tudo, né? Você demonstrou isso na prática, que você me ama. Aí ele olha para trás, quando ele olha, tinha um cabritinho lá, grudado lá no... Tinha umas moitas lá, o bichinho estava lá na moita, lá, enroscado. Na moita. Foi Deus quem colocou aquele cabritinho. Ele pega, chama lá o menino, imola o animalzinho, sacrifica, e lá estão eles fazendo sacrifício para Deus. Amém, gente? Ele amou a Deus e Deus se aplacou para com ele. A pergunta é a seguinte: será que Deus não faz isso hoje também? É claro que faz, né? Se nós amarmos a Deus mais do que a todas as coisas, Ele vai se aplacar a nós. Tem gente que infelizmente ela tem medo de demonstrar o seu amor para com Deus. Tem coisa que parece loucura mesmo. O pastor falava aqui na quarta-feira, me recordando da questão da fidelidade, por exemplo. Tem gente que, não, se eu tirar isso aqui e trazer para a igreja como oferta, vai faltar lá em casa. Não falta, você está demonstrando que ama a Deus, e Deus vai fazer o quê? Vai te amar. Mesma coisa, meu Deus, eu deixei o fulano de tal em casa doente. Eu venho para a igreja, ele está sozinho, e se acontecer alguma coisa com ele? Não, eu amo a Deus, eu vou lá honrar Deus, e Deus vai honrar cuidando dele aqui. Quando eu chegar, inclusive, ele vai estar recuperado. Amém, gente? Ele vai estar completamente livre, vai estar andando, vai estar falando, vai estar até melhor do que eu deixei. Por quê? Encarecidamente me amou. Aí tem uma passagem da Bíblia, Deuteronômio, vou pedir para ele colocar na tela, nosso pastor Souza vai colocar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Lá na lei, quando a lei foi determinada, uma das coisas que era mandamento era isso aqui, ó. Qual que era o mandamento? Versículo 5, Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua e de todo o teu poder. Tem tradução que fala entendimento. Perceba você que amar a Deus era um mandamento. O povo que vivia na lei naquela época, eles faziam tudo o possível para cumprir esse mandamento. Na nova aliança, Jesus resumiu tudo, né? Amar a Deus sobre todas e ao próximo. Isso é demonstração de amar a Deus, quando nós amamos o próximo. Né? Quando nós fazemos alguma coisa por alguém. Tem um ditado que o povo usa por aí que não deixa de ser verdade. A gente sabe que não tem nada de escrito na palavra com relação a isso. Mas tem gente que fala, quando tu empresta para o pobre, quando tu dá para o pobre, tu está emprestando para quem? Para Deus. É uma verdade, é ou não é? Você está fazendo por alguém que não pode fazer nada por ti. Você está dando sem saber se você vai ter em troca. Ou nem esperando nada em troca. Você faz aquilo por amor. E Deus vem e coloca na sua vida e recompensa você. Quantas das vezes um dia você ofereceu algo para alguém, nem esperava nada em troca, e lá na frente, quando você precisou, Deus providenciou alguém para lhe dar também. Verdade ou não? Quem é mais experiente aqui sabe disso. Antigamente as pessoas passavam na porta pedindo um alimento, pedindo uma coisa. Até hoje, né? No interior acontece muito. No interior acontece muito, nas ruas. Está lá uma pessoa doente dentro do carro. Eles passam, né, fazendo um apelo. Olha, essa pessoa está doente. Você que é um pai de família. Nós não só doamos alguma coisa, como se for possível, sai de casa. Deixa eu fazer uma oração pela senhora aqui. Aproveita, vai lá e faz a oração e entrega lá alguma coisa. Amém, gente? Porque às vezes a pessoa que não entende a palavra, quando ela vê uma situação como essa, coitadinho, pelo menos eu vou ajudar com um quilo de arroz, que se morrer, pelo menos não morre de barriga vazia, né? As pessoas só pensam isso. Nós chegamos, entregamos lá o mantimento para a pessoa e fazemos o quê? Deixa eu fazer uma oração para você. Você crê que Jesus pode te curar? Acredita, vai dar tudo certo. Deus vai fazer alguma coisa acontecer, vai mover a mão do médico. Na hora do procedimento vai ser um procedimento rápido. Vamos conseguir levantar esse recurso. Levanta a autoestima da pessoa e faz uma oração por ela. Glória a Deus. Isso é demonstração de quê? De que eu amei. De que se eu faço isso, encarecidamente também Deus vai me amar. Deus vai me recompensar. É a lei da semeadura. Lembra que o pastor pregou aqui na quarta-feira? Enquanto houver, né? Enquanto houver o céu, enquanto houver a vida, né? Vai ter a lei da semeadura. E nós vamos ter a colheita também. Plantou? Colhe. Aí vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Rapidinho. João 14, 21. Esse texto você conhece muito, né? Diz assim, ó.
Aquele que tem os meus mandamentos e o quê? E os guarda. Quando ele fala de guardar, ele fala da prática, né? Quando ele fala de guarda, ele está falando sobre praticar. Eu tenho eles para praticar. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei. Deus vem e manifesta. Manifesta com o quê? Com a nossa cura. Nós estamos fazendo algo por alguém, amando a Deus mais do que todas as coisas, Ele vem e se manifesta até a nossa vida. Glória a Deus. Se manifesta com aquilo que nós estamos precisando. A Bíblia fala, não vou ler tudo, mas é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42, fala de um episódio que você já conhece muito, o caso de Marta e Maria. Jesus chega naquela casa, está lá as duas irmãs. Uma preocupada em fazer tudo, a outra preocupada em quê? Em se assentar aos pés para ouvir o que ele tinha para falar. Aí vem aquela que estava fazendo tudo, Senhor, o Senhor não se importa de que minha irmã fica aí e eu estou trabalhando sozinha? Ficou lá. Ele falou, olha, Marta, você está muito ocupada com muita coisa, muita fadigada, cheia de muita ocupação. Agora, a Maria escolheu a boa parte, ela me amou. Ela sentou aqui para ouvir o que eu tenho para falar para ela. Dessa forma, aquilo que ela vai ouvir agora não lhe será tirado. Aquilo que ela decidiu receber agora, isso não será tirado. Tem gente que está desejando amar tantas outras coisas e Deus está ficando por último plano. Na hora que ela precisar, ela não vai ter. Infelizmente. Por isso que você vê muita gente sofrendo. Ela, durante a vida, teve a oportunidade de amar a Deus e não decidiu amar a Deus. Decidiu amar os seus projetos, decidiu amar os seus afazeres, que não é errado, mas tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Tem tempo lá para as nossas obrigações, mas tem principalmente o tempo para quê? Para ouvir o que Deus tem para falar comigo. Ele é a fonte da água da vida. Se eu não tomar dessa fonte, eu vou ter sede. Não tem outro que possa me saciar. Só Ele. Só Ele. Então fica muito claro para nós aqui, olhando para essas revelações da palavra, que amar a Deus vale mais do que todas as coisas. Amém? Amou a Deus tão encarecidamente, Ele faz o quê? Vem para nos recompensar. Vamos voltar lá no Salmo 91, versículo 14, segunda parte. Segunda parte. O que ele diz aí na segunda parte? Também eu o livrarei. Essa era uma promessa de livramento, né? Uma promessa de livramento. Uma promessa de que Deus o guardaria. Eu falei para você aqui de alguns casos, de pessoas que amou. Mas eu quero abrir com você Atos dos Apóstolos agora, no capítulo de número 12, para você ver uma promessa de que Deus fez de livramento para um homem. O cumprimento de um livramento. Você sabe que se trata de Pedro, né? Atos capítulo 12. O versículo que eu vou ler com você, quanto da leitura que é extensa, é o 11. Nessa ocasião que nós vamos ler aqui, o apóstolo Pedro estava como o líder da igreja. Ele recebeu, depois da morte de Cristo, essa comissão. E você vai recordar muito bem que depois de Jesus morto e ressurreto, ele aparece para Pedro pelo menos 3 vezes. E ele fala para Pedro o seguinte, por 3 vezes também: Pedro, me amas? Amo. Faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. O Pedro atendeu esse chamado. Ele atendeu. E ele começa a cuidar da igreja de Cristo, alguns anos depois da partida do Senhor. E ele começa a cuidar das ovelhas. E aí surge uma situação. O Tiago foi morto. Que era um dos discípulos, né? Foi morto porque ele foi preso. Ninguém se preocupou com muita coisa. Não, Deus vai livrar simplesmente. E eles não fizeram muita coisa, né? Aí vem lá Herodes e mata o Pedro. Mata o Tiago. Aí o Pedro está preso. Só que existe uma promessa. Ele estava debaixo de uma ordem, né? De livramento. Que Deus iria guardá-lo. Ele tinha uma missão a executar, a cumprir. Aí vem o versículo de número 11.
estava preso, a igreja orava por ele, aí diz o versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor fez o quê? Enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O que acontece na situação aqui? O Pedro estava preso e houve aquele terremoto lá que você já sabe, né? Não foi naquele com Paulo. Paulo estava lá com Silas. Esse aqui foi bem antes. Onde ele estava preso. E aí ele está no cárcere. Calma aí. Isso. Foi no cárcere. Estava lá preso naquela situação difícil. A igreja fazia contínua oração por ele. E aí estava lá um dia, naquela situação, e vem aquele negócio. Onde Deus envia o anjo, o cárcere lá se abre, sem que ele faça nada. Sem que ele mexa em nada. O cárcere, as portas vão se abrindo e ele sai. E o anjo conduz ele até uma certa distância. Depois o anjo some e ele fica sozinho. Aí ele cai em si, ele percebe: meu Deus, eu saí da prisão, as portas todas foram se abrindo para mim, não aconteceu nada comigo, ninguém me barrou. O que foi isso? Foi Deus. Deus que deu livramento para ele. Foi Deus quem o livrou daquela situação de morte. Porque a mesma coisa que foi feita com Tiago, seria feita com ele. Amém, gente? Isso é muito sério. Tem muita gente que sofre. E tem outras que, se não abrirem os olhos, irão andar pelo mesmo caminho. Há um tempo atrás aqui, eu me recordo, o pastor fez um propósito, que ele falou: nós não vamos mais sofrer por causa de problema dos outros, de erro dos outros. Aí ele contou a história lá do profeta Eliseu, que tinha morte na panela, lembra? Que por conta de alguém que errou lá e colocou ervas venenosas, outras pessoas iriam morrer. Aí ele foi, teve discernimento de Deus e colocou lá dentro da panela lá aquela farinha. E a morte cessou. Aquilo era uma promessa de livramento. Assim como durante a caminhada Pedro mostrou que amava a Jesus, depois lá da morte de Cristo, que Jesus aparece para ele algumas vezes: Pedro, me amas? Amos. Pedro, me ama? Amo, Senhor. Mais uma vez: Pedro, me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então faz o quê? Cuida das minhas ovelhas. Ele estava fazendo isso. Estava fazendo a vontade de Deus, cuidando das ovelhas, realizando a obra que tinha que ser realizada. Ele já tinha pregado nessa ocasião, se você ler os capítulos anteriores de Atos, logo lá no capítulo 2, no capítulo 3, você vai ver que ele começa a pregar e as pessoas começam a se converter. 3.000 almas se convertem num dia. Ele estava fazendo aquilo que Jesus mandou, sim ou não? Amando a Jesus? Então Jesus amava ele também. E livrar ele para Deus, aquilo não era nada. Aquilo era muito pouco. Deus pode fazer muito mais. Amém, gente? Pastor, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não tenho pecado, tenho cumprido a vontade de Deus. Pode ficar tranquilo que já deu tudo certo. Pode ficar tranquilo que já deu tudo certo. Amém? Não, eu estou passando por uma luta. Será que Deus vai permitir eu morrer nela? Não. Fique em paz. Você tem amado a Deus, Deus vai amar você. Glória a Deus. Deus vai amar a gente. Deus vai cuidar de todo o nosso propósito. E Ele vai fazer a obra ser concretizada. Tanto é que no versículo 12, a Bíblia diz o seguinte, ó: considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e faziam o quê? E oravam. Enquanto ele estava lá naquela batalha, preso, e Deus estava abrindo as portas para ele sair de lá ileso, as pessoas estavam orando por ele. E é isso que a gente tem que colocar como propósito. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Hoje você pode ter certeza, você está debaixo de uma cobertura muito séria. Cobertura do ministério. Todo tempo o pastor está fazendo propósito de oração. Todo tempo você está debaixo de uma intercessão. Não só a gente, mas às vezes, principalmente pessoas da nossa casa estão debaixo de intercessão. Estão debaixo de oração. Então está tudo guardado. Fica tranquilo. A obra de Deus vai ser concretizada. É só fazer o quê? A nossa parte. Qual que é a nossa parte? Amá-lo. Amar do que é todas as coisas. E aí na parte final, voltemos lá para o Salmo 91, versículo 14. A parte final ele diz, versículo 14: pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu
o meu nome. Aqui ele vai falar de uma exaltação à pessoa que teve com ele uma certa intimidade, né? Ele disse: eu vou colocar você no alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Na antiga aliança, onde ele está tratando desse assunto, ainda não havia o nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus. Só que as pessoas, elas sabiam muito bem, as pessoas que se aproximavam de Deus, elas sabiam muito bem como se apresentar a Deus, né? Você vai ver isso na trajetória de Jó. Quando Jó fala: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, ele teve experiências com Deus. Foi alguém que teve experiências concretas com o Senhor, né? A Bíblia fala de Davi, que foi um homem também que teve experiências concretas com Deus. Quando ele estava lá na pior das situações da vida dele, ele orou, falou: Senhor, muitos são os que se levantam contra mim. Eles dizem que não há salvação para mim em Deus, mas Tu és o meu alto refúgio, Tu és o meu socorro. Ou seja, ele sabia muito bem se apresentar a Deus. Na nova aliança hoje, nós temos algo muito maior, porque não apenas o nome de Deus nós conhecemos, as experiências que as pessoas tiveram no passado com Deus, como também agora nós temos a autoridade do nome de Jesus. Quando ele fala que conheceu o meu nome, ele está falando de Deus, mas já existia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Só que o Filho não havia se manifestado. O Filho se manifestou na nova aliança. E quando Jesus se manifesta e ele fala: em meu nome expulsarão demônios, a partir daí esse nome agora tem validação na nossa vida. Glória a Deus. Essa palavra que nós estamos vendo agora já se aplica também ao nome de Jesus. Aquele que conheceu o nome de Jesus, que tem Jesus como Senhor da sua vida, nós vemos nessa nova aliança, nessa nova dispensação, nós temos esse poder conosco. Nós estamos em alto refúgio. O alto refúgio era o lugar de confiança. Nós já até comentamos isso uma vez. O alto refúgio era o lugar seguro. Era o lugar que não é todo mundo que está nele. Quando se fala de lugar de destaque, imagina aí. Imagina que você vai para um determinado lugar e diz: você vai ficar na sala VIP. Aquele é o lugar de refúgio. É o lugar onde, para chegar até lá, tem que ter, né? Lá, até chegar a esse ponto, tem uma certa segurança. Não é todo mundo que acessa aquele lugar. Então, o alto refúgio não é um lugar que o diabo tem acesso. É o lugar onde você está guardado. O alto refúgio é o lugar da recompensa. Diga glória a Deus. O alto refúgio é o lugar onde Deus vai guardar você dos ataques do inimigo. Pode ficar tranquilo. Isso é recompensa para quem ama a Deus. Aí você tem na história da Bíblia vários exemplos. A gente não vai citar aqui porque é muita coisa. Mas Daniel esteve em alto refúgio. Sim ou não? Esteve em alto refúgio. Quando vem lá a cova dos leões, ele foi colocado no lugar físico, na pior das situações. Porque ali era para matar mesmo. A pessoa está diante de um leão, numa cova, não tem para onde correr. É morte na certa. E quando é no outro dia que o rei chega lá: Daniel, esse é o caso, de o Deus é quem tu serve, tenha podido te guardar. Aí Daniel lá de dentro fala com voz de ânimo: ô rei, fique tranquilo. O Deus a quem eu sirvo achou em mim inocência. Eu não pequei nem contra ele, nem contra o Senhor. O leão está com a boca fechadinha e eu estou aqui intacto. Glória a Deus. Alto refúgio. Pastor, mas ele não estava numa cova? Fisicamente falando, ele estava na situação, na provação. Mas diante de Deus ele estava onde? No alto refúgio. Isso aqui é resposta para a gente hoje, sim ou não? Sim. Pastor, estou passando por umas lutas fisicamente, mas espiritualmente você está como? Em alto refúgio. Você está refugiado em Deus. A sua posição é essa. Fisicamente eu tenho que passar por algum procedimento. O médico falou que é uma mini cirurgia que tem que fazer. Mas diante de Deus você está onde? No alto refúgio. Sadraque, Mesaque e Abednego vão passar pela fornalha. O fogo vai ser aquecido 7 vezes mais. Só aquele fogo lá já matava. Mas 7 vezes mais, agora é só de longe mata. Tanto é que quem jogou eles, de longe, nem entraram na fornalha. Mas de longe, já foram atingidos e morreram. O calor era forte. Eles morreram.
e eles estavam lá dentro, mas a Bíblia fala que tinha um quarto lá dentro. E o aspecto dele era o aspecto como que de um Deus. E era Deus mesmo, que estava lá, junto com esses 3 homens. Eles estavam lá no forno de fogo ardente, para morrer. Mas a posição deles era o quê? Alto refúgio. Porque eles amaram a Deus. Quando disseram, tem que se prostrar a outros deuses, eles disseram, nós não faremos isso. Fica sabendo, ó rei, que nós não faremos isso. Pois eu vou aquecer o fogo. Pode aquecer. Fique sabendo que o Deus vai nos livrar dessa situação. E Deus livrou, sim ou não? Eles sabiam. Podemos ir para a fornalha, mas para Deus nós estamos em alto refúgio. Glória a Deus, gente. Isso aqui é resposta para nós. Paulo passou por alguns naufrágios. Você já vai lembrar disso. Eu sempre comento lá, de Atos 26, 27. Tem aquele naufrágio lá. O Paulo fala para eles antes, ó, vai se perder tudo. Mas a vida de ninguém vai se perder. Deus vai guardar a vida de todo mundo. Tudo que tem aqui na embarcação, pode ter certeza, vai desperdiçar. Poderíamos ter evitado esse desperdício, se você tivesse ouvido. Mas, como não ouviram, vamos perder tudo, mas a vida de todo mundo vai ficar intacta. E ficou. Chegado na ilha de Malta, ele é mordido pela serpente. Agora ele morre. Esse homem cometeu algum erro, que foi, não naufragou. Não morreu. Agora a serpente vem e morde ele, ele vai morrer. Só que não. Né? O pessoal não fala, só que não. Não morreu. Por quê? Alto refúgio. Acontece todas aquelas atrocidades com ele, mas ele está em alto refúgio. Ele entendia, importa que eu chegue até César, até Roma, e lá eu falo o que tem que ser falado, eu resolvo o que tem que ser resolvido. Glória a Deus, gente. Só. Estou em alto refúgio. Estou guardado em Deus. Estou guardado. Lá no final, a gente lê isso aqui às vezes bem rápido, né? Mas vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Para a gente finalizar. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Observe você uma coisa. No final da carreira de Paulo, ele está falando com o seu filho na fé, o Timóteo, instruindo ele. E dizendo uma coisa importantíssima para o Timóteo, que era o que ele deveria fazer. Que era amar a Deus até o final, né? O que ele disse? Combati o bom combate. Quer dizer, lutei até o fim da minha vida. Acabei a carreira. Mas fiz o quê? Aí o versículo 8 é o bonito da história. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem. Olha ele falando de amor aí. Não só a mim que amei ele, mas também a todos os que amarem. Os que amarem a sua vinda, porque ele virá. Mas que amarem a sua vinda fazendo o quê? Servindo. Essa recompensa era para ele, que ele tinha ciência de que ele receberia, mas é também para todos quantos o amarem. Amém, gente? Quem está vivendo essa dispensação aí, de amar? Eu amo a Deus. Por isso que determinadas coisas me são apresentadas e eu observo a palavra, vejo que é errado. Eu disse, esse aí não. Isso é o quê? Demonstração de amor a Deus. Eu rejeito as coisas que eu acredito, que eu gosto, que eu acho que é legal, mas a palavra condena, então eu faço o quê? O missionário sempre comenta isso, né? Ele disse que quando ele gostava muito do chouriço, né? Aquela carne, o sangue, né? Aquela carne lá, ele disse que gostava daquilo. Aí, um dia ele ouvindo uma pregação, uma palavra, o pastor pregando, ele falou que carne com sangue, carne sufocada era pecado. Ele disse, ô Jesus, eu gosto tanto disso, mas a tua palavra diz que não pode. Então vou fazer o quê? Vou rejeitar. E de lá para cá ele nunca mais comeu. Ah, mas eu gosto tanto. Que não pode errar, é se prostituir, é matar, é roubar. Tem gente que pensa isso. Que é só isso, né? Mas como nós vimos até na quarta-feira, até as palavras pode nos separar do amor de Deus. Então, fica para nós aqui o exemplo. Eu amo a Deus encarecidamente. E Ele vai se aplacar para comigo
e vai me livrar quando eu precisar. Esté capítulo 2, versículo 17, só medida de informação, se você puder anotar. Esté capítulo 2, versículo 17, a Bíblia fala o seguinte, ó. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e o quê? E benevolência, mais do que a todas as virgens. E pôs coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de... Por que ela se destacou mais do que a todas as outras? Só porque ela era bonita? Também. Mas e além disso? Tinha uma obra de Deus nesse propósito aí. Ela está lá, chegou lá como cativa, né? Ela não chegou lá para ser a mulher do rei, a rainha. Mas por ela ser bela e ela está lá à disposição, ela foi colocada lá, porque a Vasti foi rejeitada pelo rei Assuero, e ela é colocada ali como uma das moças que vai concorrer à vaga. Só que Deus olha lá na frente e sabia, o povo judeu ia passar por apuros. E ele vai fazer o quê? Eu vou colocar ela, porque eu sei do coração dela que ela me ama. Lá na frente, depois que ela já se tornou rainha, isso aqui foi Deus trabalhando, tá? Para o rei olhar mais para ela do que para as outras. Lá na frente, o povo está assolado, vai morrer, o que ela faz? Ela faz um jejum, uma consagração, coloca todas as moças para se consagrar também. Ela manda uma carta para o Mardoqueu, que era o seu tio, pai, que criou ela, e fala, se consagre o senhor aí com os homens também. Porque eu vou entrar diante do rei. Eu posso até morrer. O rei pode até me matar. Porque eu vou lá sem pedir autorização. Eu vou lá e tinha que pedir autorização. Ele tinha que chamar, né? Não era a pessoa ir até ele, ainda que fosse esposa. Ele tinha que estender o cedro e chamar. Se não fizesse isso, não podia entrar diante do rei. Mas ela foi ousada. Eu vou lá. Ainda que eu morra. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa pelo meu povo. Isso era demonstração de amar o seu povo, era demonstração de amar a Deus. Porque o povo judeu era a representação de Deus naquele lugar. E ela ama mais do que a sua própria vida. E Deus se aplaca para com ela. Porque ainda naquele dia, Deus faz o rei achar graça aos olhos dela, estende o cedro, me pede até metade do reino que eu te dou. Aí ela pede sabedoria, e na hora que ela fala da situação, prepara o almoço lá, aquela situação toda com Amã e tudo, é resolvida a situação. Amém, gente? Porque ela ama o primeiro. Pessoas que amam vão ser beneficiadas. Pode esperar. Pessoas que amam serão beneficiadas em tudo. Na cura, para prosperar, para viver resultados que você busca e principalmente com relação à nossa salvação. Glória a Deus. Porque o Paulo falou isso. Eu não busco outra coisa a não ser salvar as pessoas depois da minha salvação. Tanto é que ele falava, se for para viver, é Cristo. Morrer é o quê? É lucro. Ele não estava preocupado se ele iria conquistar uma coisa ou não. Ele só queria transmitir o recado, que as pessoas alcançassem a salvação, e ele falava. Eles alcançando a salvação, na hora que eu morrer também, eu sei para onde eu vou. Por isso que ele fala, combati, bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E quem amar a Deus também nessa proporção, vai viver a mesma coisa. Amém, gente? Você vê como mudou um pouquinho, né? A conotação lá no Salmo 91, voltando lá para a gente finalizar. Salmo 91, versículo 14. E agora em diante ele está falando de recompensa. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Nós conhecemos muito mais do que o povo que vive na antiga aliança, né? Nós hoje, na nova aliança, não conhecemos a antiga apenas. Mas nós temos uma nova aliança. E nós podemos viver muito mais. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Agora nós vamos orar. E nós vamos pedir que encarecidamente o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Em posse dessa palavra, nós vamos tomar posse da bênção agora. Isso. Aí no seu lugar mesmo. Fica de pé. Nós vamos orar.